Eu gosto de falar da democracia porque mexe com a vida toda da gente. E nós temos que passar por alguns caminhos. Pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo. Do Estado, dos municípios, da União, do nosso país. Mas tem um órgão que é o fiel, porque tem a balança. A balança é a justiça. E esse órgão, há bem pouco tempo, vivia a reboque. E hoje é um poder que a Constituição de 1988 nos deu como o nosso instrumento, que é o Ministério Público, federal, estadual. E ele defende a lei, a aplicação da lei que os legisladores imaginam e criam para defender uma organização social. E a Constituição de 1988 deu a este, posso chamar de poder, mas nós vamos esmiuçar isso com mais detalhes adiante, de atuar como poder em cima desses três entes. O nosso entrevistado de hoje representa um setor dessa instituição que é o maior. É a polícia da polícia do Ministério Público, é o ouvidor geral do Ministério Público de Alagoas, Lean Araújo. Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui. Muito obrigado à Constituição de 1988 por nos dar este que é um poder. Como é que o senhor entende hoje, o senhor que faz parte do Colégio de Procuradores, já foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. O MP de Alagoas é um órgão independente dos poderes e vive harmonicamente? Primeiramente, Arnaldo, eu queria agradecer o convite formulado. É sempre um prazer ter a oportunidade de dialogar com você. Costumo afirmar, e não somente na entrevista agora, mas registro como você como um dos melhores jornalistas do Estado de Alagoas e do Brasil. Não sem razão. Dialogar com você torna-se uma tarefa fácil, porque você conduz o entrevistado. A sua pergunta primeira já permite que a gente possa dizer que o Ministério Público brasileiro, começando assim nessa dimensão, ele deu os seus primeiros passos para consolidar esse modelo atual que nós vivenciamos lá na década de 40. Ou seja, já na década de 1942, a gente já observava alguns aguerridos integrantes do MP buscando esse processo de consolidação. Veja, 42 para chegar a 88, quanto tempo se leva para você transformar uma instituição. 40 anos. E esse fenômeno ocorreu, a gente há de reconhecer. E a partir da Carta Constitucional de 88, como você muito bem colocou, o MP, se não é um poder na divisão da estrutura de Estado, mas ele figura como uma função essencial à jurisdição do Estado. Para que pudesse, na linha do que você colocou como agradecimento, enquanto cidadão, à existência do MP, foi dado a ele a autonomia orçamentária e financeira. Agora é necessário que se utilize essa autonomia orçamentária e financeira com muita responsabilidade, para que você possa pensar e planejar o crescimento do MP, manter esse protagonismo institucional e não protagonismo individual. Costumo dizer, se o Ministério Público não observar alguns percalços que se apresentaram na sua trajetória 88 para cá, a gente pode desconstituir essa unidade, criando, portanto, diversos ministérios públicos ao fazer eleição de determinado agente para falar em nome da instituição. Tem que se pensar no Ministério Público como um todo. Dá para se falar que o Ministério Público, ele aplica a lei para os três poderes? Eu diria o seguinte, o Ministério Público, pela sua própria conceituação contida na Carta Constitucional, onde está dito que ele é uma função essencial à jurisdição do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e disponíveis. Eu diria que o Ministério Público é um órgão promovente do cumprimento do sistema normativo. É o fiscal da lei? É uma de suas funções. O Ministério Público tem essa função para zelar exatamente desses valores consagrados no artigo 127 e foi dado a ele a exclusividade do exercício da ação penal. Portanto, quero crer que o Ministério Público vem desenvolvendo, mas em determinado momento histórico é necessário que se repense a sua forma de atuação. Eu acho que é fundamental que a gente também demonstre aos outros órgãos da estrutura de Estado a necessidade do efetivo cumprimento de suas atribuições. E acho que, inclusive, a gente caminha para talvez, na proteção dos interesses sociais individuais, a gente reduzir
a característica demandante do MP, para que a gente possa buscar soluções a partir da demonstração da necessidade de políticas públicas de natureza estrutural. Eu acho isso importante no momento atual. No processo, eu acho que não pode, no processo jurisdicional, acho que não dá para se pensar o processo sem a ação do MP. Ou dá para pensar, há como se ter uma ação tanto contra membros do Poder Judiciário, contra membros do Poder Legislativo, do Executivo. Há como se mover uma ação sem a manifestação do Ministério Público? Pegando a tua pergunta e a gente compartimentando, ou seja, na esfera criminal, a titularidade da ação é conferida ao MP. Portanto, a ação penal tem que ser proposta pelo Ministério Público. O sistema instituiu algumas ressalvas, transferindo essa titularidade para o particular, quando reconheceu que aquele bem jurídico afetado perpassa por um reexame da própria vítima para exercer, mas são situações pontuais, né? Portanto, excepcionalmente, você tem o particular promovendo a ação. E eu diria que o avanço expressivo do MP é exatamente no exercício da ação civil, na busca de consolidação de políticas públicas. Eu acho que isso é um avanço expressivo. Outra forma importante da atuação do MP é no combate à improbidade. Portanto, o MP tem tido um papel fundamental historicamente, né, eu até quero fazer uma observação, assim, já que você entrou nesse caminho da improbidade, tem uma área, a área da Fazenda Pública Estadual, onde tem lá alguns promotores, que eu sou fã de carteirinha, né, tem uma ação aí muito forte e exatamente em cima de poderes, ou paralela aos poderes, ou contra os poderes, executivo, estadual e municipal, e até às vezes no caso legislativo, né? Esse modelo de atuação do MP foi pensado lá na década de 2000, quando a gente chefiava o Ministério Público e a gente entendeu pela necessidade de buscar especialização dentro do MP. Não sem razão, a gente tem várias promotorias, né, da Fazenda Pública Estadual, sim, promotorias da Fazenda Pública Municipal. Se tem hoje um núcleo, né, de apoio que auxilia esses promotores na improbidade administrativa, portanto, são duas promotorias, que a gente chama de promotorias coletivas, que se consolidaram e têm o reconhecimento da população alagoana. Ela não tem transigido no exercício de suas atribuições. Acho que, sem dúvida nenhuma, se observa um amadurecimento de atuação. É necessário que a gente saiba separar aquilo que é política pública estruturante, natureza estrutural, que a gente identifica que o Estado não realiza, e aí você tem que identificar quais são os fatores, e aquelas ações que necessariamente maculam o erário e a necessidade efetiva de uma atuação mais eficaz do MP na busca de responsabilizar esse agente público que insiste, né, em praticar atos de improbidade. Intrinsecamente, você está dizendo que ninguém, e eu também estou afirmando, né, que ninguém está acima da lei, nem abaixo dela. Todos estão sobre o comando da lei, né? Sem dúvida, eu acho que... O MP tem ações que foi obrigado a mover contra ele próprio, a faca na carne? Historicamente, o MP de Alagoas tem demonstrado que não transige no exercício de suas atribuições. Inclusive, a Corregedoria do MP de Alagoas é eficaz e, lamentavelmente, em determinado momento, nós tivemos que ingressar, inclusive, com ação penal em desfavor de membro do Ministério Público. O que levou Temos muitos casos assim, não? Nos últimos 10 anos, a gente dá para enumerar? Eu diria que, em termos de ação penal proposta... É difícil de imaginar que um promotor pode transigir, né? Na verdade, assim, em relação à ação penal com efetiva condenação, a gente tem um caso emblemático que ocorreu aqui no estado de Alagoas. Esse ex-membro do Ministério Público encontra-se preso, né, até os dias atuais. É o caso das filhas? Isso, foi condenado a mais de 40 anos, né, numa prova de que o Ministério Público não transige. Reconhecer a possibilidade também de algumas infrações de natureza administrativa por parte de membros do MP, não há como, faz parte da natureza humana. Mas e ele foi condenado por estupro? Foi condenado por crimes contra a dignidade sexual. Né? A prova foi demonstrada, houve uma reconstrução muito bem realizada pelo procurador-geral à época que promoveu a ação penal, tendo como fundamento para a propositura da ação penal o trabalho que foi desenvolvido pela Corregedoria Geral do MP. Eu acho que se o MP necessariamente tem o dever de exigir de todos os órgãos que necessariamente a ordem constitucional seja cumprida, o sistema normativo seja também acolhido e cumprido, não pode transigir, né, internamente. Isso fez com que o Ministério Público tivesse o reconhecimento que tem hoje da comunidade alagoana, porque não transige. A gente espera que, na realidade, isso não se repita, não aconteça. Há casos no judiciário
de que nós temos alguns casos no Poder Judiciário, não sei, no Ministério Público, de que houve vamos dizer, uma agressão à lei, à ordem constitucional, à ordem jurídica, e aquele membro foi afastado, mas não perdeu seus proventos. No caso desse que foi condenado e outros que foram condenados, esse especificamente, eu acho que é uma pena bem longa, né? Eles continuam recebendo ou não? Não. Quando se concluiu o processo... Transitado e julgado? Quando transitou em julgado a decisão e houve uma ação civil para perda do cargo, isso se concretizou. Portanto, ele não recebe qualquer remuneração do MP. Na verdade, houve um rompimento definitivo da relação dele com o Ministério Público. E quero crer que, na verdade, talvez isso tenha representado a ação mais enérgica e histórica do MP de Alagoas. Esse é o único caso de que um condenado não recebe ou tem outros? Estou falando assim porque o senhor é o ouvidor geral. O senhor é a polícia da polícia do Ministério Público. Na verdade, o membro permanece recebendo a sua remuneração enquanto o processo está em efetivo andamento. E há de se observar ainda, né, qual o nível de sanção a ser aplicada, porque você comete uma infração e a infração cometida ela vai te levar, né, de uma advertência até a perda do cargo. É evidente que a sanção mais enérgica é a perda do cargo, considerando a proporcionalidade que deva existir entre a conduta realizada e essa pena. Mas a gente tem a advertência, a censura, a suspensão do membro do MP e a perda do cargo como a sanção mais gravosa para membro do Ministério Público. Voltando assim na ordem constitucional e na ordem política, que eu acho que a política está na primeira discussão interna e externa do MP, a escolha de um procurador-geral de justiça, né, que é a instância maior do MP, ela se passa pelo processo direto, mas a escolha final de uma lista tríplice, ela parte pelo Poder Executivo. O nosso procurador-geral, hoje, Dr. Márcio Roberto, a quem eu estimo e mando um abraço e tenho um respeito muito grande por ele, pelo trabalho, pela história dele, ele foi eleito e foi o segundo da lista da primeira eleição, né? Isso, uma escolha política do Executivo Estadual, então, de plantão na época. Isso, de alguma forma, enfraquece o MP? Arnaldo, eu diria o seguinte, eu também já tive... O senhor entende o que eu estou querendo? Claro. E eu diria o seguinte, eu já tive também a oportunidade na minha vida de ser o mais votado e não ser indicado pelo governador do Estado. É mesmo? Porque você foi procurador em 2 mandatos, né? 2 mandatos e na terceira tentativa fui o mais votado. O governador escolheu o terceiro da lista. Se a gente analisar no que se refere à manifestação, à escolha da classe, pareceria algo incompreensível, considerando que o chefe do Executivo não fizesse a indicação do mais votado. Eu, particularmente, tenho uma visão diversa no que se refere ao ambiente teórico, né? Se a gente imaginar, como a Carta Constitucional diz que ao governador do Estado é dado a ele, né, o poder de escolher, me parece que isso talvez chancele o procurador-geral com a participação popular, já que o governador foi eleito por uma comunidade e indiretamente estaria a utilizar essa outorga de poder dado pelo cidadão na escolha. Acho que do ponto de vista teórico é aceitável, não vejo dificuldade em relação a isso. A partir do momento que Mas fora do teórico, como é que o senhor vê o senhor sendo mais votado e sendo o terceiro, vamos dizer assim, não foi o seu caso, foi o segundo, né? O doutor Márcio Roberto foi o segundo naquela oportunidade, muito bem votado, tem feito um trabalho brilhante no MP, tem agregado, né, a instituição, mas eu sustento ainda que se o Constituinte entendeu que haveria necessidade dessa participação do governador do Estado, do chefe do Executivo, a indicar dentre os 3 escolhidos, né, eu não vejo por que a gente... Isso não divide vocês? Não, acredito que não. Eu acho que, na realidade, o processo democrático ele deve ser visto como um processo consolidador. Eu acho que, a partir do momento que o menos votado, por vezes, é indicado, isso faz com que amplie o grau de responsabilidade com o próprio Ministério Público como um todo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com essa forma de escolha. Eu acho que, na realidade, é algo que faz parte do processo democrático. No processo de reeleição, não quero interromper, mas como diria nosso amigo queridíssimo Jô Soares, que vai ser inesquecível, Jô Soares, mas não quero interromper, mas interrompendo, né? Mas no processo de reeleição houve um questionamento, ficou evidente uma reeleição discutida e dividida. Mas o senhor vai responder sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu volto já.
falei no bloco anterior que a eleição interna do Ministério Público, ela provocou uma divisão. Teve um grupo que contestou a candidatura de reeleição do atual procurador-geral, doutor Márcio Roberto, dizendo que ela, além de não obedecer prazos legais, era inconstitucional. De fato, o que aconteceu ali? Na verdade, o processo eleitoral para a escolha do procurador-geral, segundo mandato, ele se apresentou a partir da renúncia de um colega anterior. Isso tem que ficar muito claro em relação a isso. Ou seja, nós tivemos um novo modelo no que se refere ao período de vigência do mandato do procurador-geral. Antes daquele episódio, o colega Alfredo Gaspar renunciou para disputar uma candidatura, nós tivemos a necessidade de readequar o início do mandato. Porque o Ministério Público... Porque é sempre janeiro, né? Isso, o Ministério Público trabalhava exatamente com o ano civil. Portanto, o mandato iniciava-se em janeiro, terminava em dezembro. Como teve uma renúncia, houve a necessidade de se readequar esse lapso temporal de vigência. Diminui o mandato dele? Não, não diminuiu. Na verdade, o que se discutia é como a ordem constitucional fala em 2 anos de mandato, não haveria possibilidade de diminuir. E como tal, isso ensejou a alteração legislativa. A matéria foi submetida ao Conselho Nacional do MP, que entendeu pelo acerto da decisão tomada no ambiente do MP, e providência esta, inclusive, no tocante ao disciplinamento do processo eleitoral, que é feito pelo Colégio de Procuradores. Portanto, os atos que foram editados pelo Colégio de Procuradores foram os atos submetidos a controle pelo Conselho Nacional do MP. E o Conselho Nacional entendeu pela correção de tudo que foi realizado. É evidente que quando você tem um cenário novo, diferente daquilo que estava anteriormente previsto, gera esse debate. E eu digo sempre, olha, o nosso ambiente é isso, é você ter olhar distintos e, a partir desse olhar distinto, discutir ou não o acerto das escolhas que são feitas. Mas ele conseguiu, depois desse episódio, essa discussão interna, que dividiu. Dividiu não, porque pelo menos houve um grupo, não sei o tamanho dele, mas um grupo que estava contestando. Esse grupo hoje já compreende o Ministério Público como um organismo só, não? Eu acho que essas questões são sempre superadas no ambiente do MP. Até coloco mais volta aquele dado histórico. Quando fui mais votado e não fui indicado, foi superado na sequência, meses depois, estava tudo superado. Você mesmo aceitou? Lógico. E o que aconteceu também agora está superado, não sem razão, o atual procurador-geral foi reeleito com a candidatura única. Isso bem demonstra que essa matéria encontrava superada. Dessa vez o governador não teve problema. Não teve dificuldade de escolher, considerando que, na realidade... Mas nós vamos aos problemas. A Constituição de 1988 deu ao MP, graças a Deus, e graças aos nossos legisladores, o poder de controle externo. Por exemplo, sobre a polícia, sobre o aparelho de segurança. Nós temos algumas situações, por exemplo, na Delegacia da Mulher, nós só temos 3, 2 em Maceió e uma em Arapiraca, e funcionando mal. Nós temos a situação das delegacias caindo aos pedaços, algumas delas, inclusive as novatas. O Ministério Público está atento com relação a essa situação da segurança pública em Alagoas? Eu diria que essas políticas públicas, que eu denomino de política pública de natureza estrutural, elas precisam ser vistas pelo MP em termos de efetivação a médio e longo prazo, para entender. Quando a gente pensa nessas questões que são visíveis, você tem ser corretíssimo a tua afirmação, mas é necessário que a gente veja e observe se essas políticas elas podem ser implementadas dentro da realidade orçamental do Estado. Eu acho que a gente precisa também pensar em priorizar, ou seja, quem é gestor sabe de um fenômeno natural em relação à receita, que é finitude. Se tem finitude na receita, é necessário que a minha receita seja muito bem utilizada. Portanto, acho que é o momento de se planejar. E o próprio Ministério Público, às vezes, ao invés de utilizar a forma coercitiva, que é a ação... Faz recomendações? E tentar trabalhar isso através de um PA, que eu chamo de procedimento administrativo, onde você, com isso, consegue, através de um modelo de provimento, um modelo de realização multiportas, você dialogar com todos os setores e, nesse diálogo, você ir exatamente fazendo essa implementação, mas uma implementação que surta o efeito desejado. Eu não tenho dúvida que uma área sensível, como segurança, saúde e educação, são áreas permanentemente sensíveis. E monitoradas pela MP. E, na verdade, precisa desse monitoramento, tanto do MP como dos demais órgãos do Estado. A corregedoria também atua ou fica a cargo do promotor específico?
o Ministério Público é regido pelo princípio da independência funcional, mas isso não impede, e como é feito historicamente no MP, que a própria Corregedoria promova ações de orientação aos membros do MP. Eu acho que a gente não pode ser mais amador. A gente tem que trabalhar primeiro com um diagnóstico efetivo das políticas que são vindicadas, são reclamadas, são postuladas e fazer com que a população e todos os órgãos envolvidos possam construir essas soluções. Quer dizer que a ouvidoria pode orientar e aproveitando o próprio MP. E aproveitando isso, tem uma questão ambiental que já tem aí quase 30, 40 anos, já tivemos casos jocosos de prefeitos que tomaram banho na Foz do Salgadinho, né? Que caíram no anedotário da política alagoana. E a poluição do Salgadinho passa na porta, na vista do Ministério Público. E agora nós temos uma ação em andamento que se fala em 77 milhões de reais para a despoluição do Salgadinho. Alguns setores apostam nessa possibilidade mais uma vez, mas com desconfiança. Como é que o Ministério Público vê essa questão? Que não é só do Salgadinho, mas que envolve toda a questão ambiental. Esse exemplo que você coloca nos leva necessariamente a observar que, por vezes, a judicialização não resolve. E não resolve porque o provimento jurisdicional é tardio e a gente não tem qualquer resposta. Mas isso faz com que a gente observe a necessidade de se pensar política pública de forma muito mais ampla. O Salgadinho é a consequência da ausência de política pública de saneamento básico em Maceió. Então, a gente não imagine que se tem uma solução imediata para aquela questão e tantas outras. Mas isso faz com que o próprio Ministério Público possa, no seu ambiente interno, refletir sobre políticas públicas. Eu acredito que essa ação que está sendo agora implementada é uma ação que necessariamente deva atender, com base no projeto que foi elaborado, a uma minimização do fenômeno que ali se apresente. Mas, de certo, a gente pensar num futuro, um meio ambiente artificial, em harmonia com um meio ambiente natural, a gente tem que analisar todos os fatores ensejadores dessa violação. Portanto, não vejo como a gente não observar que a política de saneamento básico é fundamental. Não vejo como a gente não estabelecer a prioridade necessária na saúde. E até identifico, às vezes, no que se refere a fornecimento de medicamento. Exato. O Ministério Público tem atuado junto com a Defensoria Pública. Isso, a Defensoria Pública. Eu ia entrar nesse capítulo também, com relação de buscar remédios. Hoje o Ministério Público é um instrumento de buscar o remédio. E digo mais, eu acho que esse é um exemplo que faz com que, se a gente pensar de forma planejada, de forma estrutural, nós podemos ter tudo isso inserido num PA e as alocações sendo feitas de conformidade com essas demandas. Eu acho que a gente precisa sair daquela solução pontual, daquele cidadão que necessita do remédio, mas ter uma política muito bem monitorada. E esse monitoramento, como você coloca, tanto pelo MP, quanto pelo Tribunal de Contas, por todos os poderes de Estado. Eu acho que, na verdade, quem quer uma política pública eficiente é o cidadão. E, na realidade, se a gente observar, a atividade financeira do Estado, ou seja, o Estado exerce isso a partir da contribuição do cidadão. O que ele deseja é um retorno no que se refere à efetivação de seus direitos fundamentais. É assim como vejo hoje a atuação do MP. O Ministério Público está dentro do presídio, o Ministério Público está dentro dos hospitais, o Ministério Público está cobrando, inclusive, água encanada, água potável para os nossos alunos das escolas públicas, e está mesmo, tem um grupo atuando nesse sentido. E não sendo coercitivo, mas sim orientando, fiscalizando lá, pedindo aos gestores, o que eu acho um absurdo, você está numa escola pública que não tem os equipamentos mínimos nos tempos de hoje. O Ministério Público hoje está nos poderes, o Ministério Público está presente. Agora, o Ministério Público depende de um orçamento do Executivo. O Ministério Público, às vezes, passa pela escolha do Poder Executivo. Esse poder político atrapalha de alguma forma? Porque é necessário fazer essa observação, né? Eu diria que, na verdade, quando os agentes públicos têm a noção de que ele é responsável pela realização de coisa pública, essa relação há de ser saudável. Eu não tenho isso como uma dificuldade na atuação do MP. Não sem razão, no final da década, início de 2000, foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, até o próprio Ministério Público, quando fala de orçamento, ele sabe, ele está restrito e adstrito ao texto da LRF. Não pode gastar mais do que aquilo. Portanto, a gente tem que construir o tamanho do MP, eu digo sempre assim, o tamanho do MP, o tamanho do Executivo, do Legislativo, do Tribunal de Contas, é aquilo que o Estado fiscal comporta. Portanto, todos nós somos orientados, a partir da realidade fiscal,
né, a construir o seu crescimento e realizar, né, as suas ações com base nesse crescimento. Eu acho que talvez esse código de conduta, se ele for muito bem difundido, talvez a gente não tenha dificuldade nessa relação. Quando o Ministério Público caminha a sua proposta de lei orçamentária, o faz com base nesses parâmetros que estão consignados na LRF. E o Executivo tem, de toda sorte, respondido satisfatoriamente ao MP. O que a gente observa, por vezes, é uma baixa capacidade do Estado de elevar a sua receita corrente líquida. Diria até que nos últimos anos isso está evidente, o avanço expressivo nesse montante, mas a gente tem um teto de gasto fixado pela emenda constitucional, né? Portanto, tem uma questão econômica e fiscal importante. São quantos promotores de justiça hoje em Alagoas? Hoje nós temos 160 colegas compondo toda a estrutura do MP. Estão nos 102 municípios? Eu poderia dizer o seguinte, alguns municípios não têm um promotor designado pela... Ele acumula comarcas? Isso, mas assim, todos os municípios são assistidos pelo MP. Somos 17 no segundo grau e nós temos hoje, portanto, 143 promotores atuando no capital e nas demais comarcas do interior do estado. Teremos aí um processo difícil pela frente, ele já se apresenta como difícil, nós temos a discussão eleitoral em Alagoas com 7 candidatos, nacionais também. Nós temos aí todos os segmentos ideológicos representados, direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, centro, nada, às vezes até uma loucura completa. Qual vai ser o papel do Ministério Público nesse processo eleitoral? O Ministério Público, ele tem uma atuação permanente no processo eleitoral. Quando a gente pensa no processo eleitoral, nas suas 3 fases, a fase de alistamento, onde essa é permanente, né, tão somente suspensa agora no período eleitoral, o MP acompanha o processo de alistamento do eleitor. Né? Durante a segunda fase, né, que é a fase a que você se refere, que vai exigir toda a atenção do MP, o Ministério Público vai estar presente, que é a fase de captação de votos, mas ainda essa fase agora de propaganda eleitoral e captação de votos. Vocês vão atuar em conjunto com o Ministério Público Federal? Isso, e a gente tem a fase de proclamação dos resultados. O Ministério Público Eleitoral, ele é comandado na esfera nacional pelo Procurador-Geral da República. E nos estados, pelo Procurador Regional, que é um membro do Ministério Público Federal. A nossa atuação, ela se dá por delegação da própria Lei 8.625. Portanto, no interior do estado e nas zonas eleitorais, né, da cidade de Maceió, né, são os membros do Ministério Público Estadual que, por delegação legal, exerce a atribuição eleitoral. E os nossos promotores estão preparados, inclusive... Já há uma orientação para eles receberem a população, a denúncia da população? O que o senhor diria para a população num processo desse que se avizinha? Eu diria que, na verdade, existem canais que a população pode acionar. Né? Esses canais, eles estão disponíveis, ou seja, diretamente ao MPF, ao Ministério Público Eleitoral, né? À própria Justiça Eleitoral. E a Ouvidoria Geral do MP também figura como um canal disponível para o cidadão. O senhor tem um telefone da Ouvidoria? Vou encaminhar você dizendo assim, olha, veja como a modernidade, né? E você que a gente estava falando um pouquinho, discutindo sobre... Convergência das mídias, né? Convergência das mídias, dizendo o seguinte, o que é o Ministério Público de Alagoas elaborou? O Ministério Público coloca à disposição da população um aplicativo, Ouvidoria MPAL. Repete, ouvidoria MPAL. Você, cidadão, quer fazer uma denúncia, agora tem que ter provas, né? Pode baixar esse aplicativo, tanto para uma versão Android ou para iOS. Ouvidoria MPAL. Vai na loja, baixa para o seu celular, você pode, é indutiva, sem qualquer dificuldade, faz a sua denúncia, utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta... É bom acrescentar provas. Isso, e ela, qualquer prova que você pretenda, você pode juntar. Né? O nosso aplicativo tem servido, inclusive, de... Para não se tornar uma denúncia vazia, Isso, né? Tem servido de exemplo para o Ministério Público do Brasil. Alguns pediram, né, como o projeto foi concebido, como a gente faz uso. Hoje, para você ter uma ideia, 97% dos reclamos da população encaminhados ao MP é via aplicativo. É muito mais eficiente do que o telefone, e a gente tem também, né, o nosso e-mail, ouvidoria@mpal.mp.br. Mas diria, façam uso do aplicativo. Eu costumo dizer que os políticos se sentem patrões, mas o patrão é o eleitor. Perfeito. O Ministério Público reconhece o cidadão como patrão também? Para encerrar nossa entrevista? Sem dúvida nenhuma, né? Não existe Estado sem o cidadão. A gente tem que entender hoje que o centro das atenções da própria existência do Estado é o homem cidadão. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para compreender qual que é o nosso papel na realização do que deseja o cidadão. Eu acho que o cidadão, da forma como está colocado e posicionado dentro desses valores assentados na Carta Constitucional, deve merecer todo o olhar das instituições. Como tal, o MP é, sim,
O empregado do cidadão. Está vendo? O MP é nosso. É o nosso. A lei serve para mim, serve para ele, para os outros, para todos nós. Ninguém, nem o próprio MP, está livre da lei. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço, Arnaldo. Obrigado.